Recording is on. Então, saiba que é muito pior do que receber as punições das leis do homem, é ser vítima da própria punição mental imposta pelo ego maldoso e inexistente. Primeiro, que o punido pela lei do homem, ele sabe que está sendo punido e pelo erro que ele cometeu. Aliás, tem punições que não se comete erro, mas é punido também. Mas é a lei do homem, né? Segundo, que a punição imposta pelo ego atinge a todos os apegados, presos ou, entre aspas, livres. Terceiro, que onde for, faça o que for, o ego ativo na mente sempre criará causas negativas e punitivas. Quarto, que raras são as pessoas que percebem que estão sendo punidas pelo ego mental. Tanto é que os apegados, eles ficam estressados, com medo, preocupados, tristes, sei lá o que, com o que está acontecendo, mas ele não acha que está sendo punido pelo ego, por causa das causas negativas que ele cria e que Deus traz as consequências, fatos e fenômenos, ocorrências negativas. E assim, tudo parece uma punição para os apegados. Punições que, além dos fatos e circunstâncias ruins, ainda são punidos pelos estresses, medo, tristeza, ansiedade, etc. Quer dizer, o apegado ele é punido duas vezes. Pelos fatos e consequências, pelos resultados contra suas vontades, e ainda ele é punido com estresse, tristeza, ansiedade, sei lá o quê. Ele é punido duas vezes. Mas basta começar a praticar o silêncio do ego dualista. Pratique contemplação, pratique tudo é vontade de Deus. Basta praticar calar os quereres e não quereres mentais. Simplesmente fica contemplando tudo como vontade de Deus, Deus em ação, que logo você vai perceber que absolutamente tudo são bênçãos de Deus e não punições. Mas enquanto o apegado não tem esse conhecimento de como aproveitar essas oportunidades divinas que Deus nos dá, ele acha que é tudo punição. Tanto ele acha e se convence que é punição, que ele fica lá todo negativo, estressado, triste, magoado, etc. Então, na verdade, são bênçãos para se calar o ego e fazer o você alma passar a se manifestar. Lembra, enquanto você não calar o ego, não existe paz, tranquilidade, não existe nada de bom e de divino na vida. Não vai existir. Então tem que fazer isso, calar esse ego de qualquer forma. E quando você cala esse ego, vai sim, vai se divinizar eternamente e plenamente. E, na verdade, é o ego venenoso que inverte as oportunidades divinas de se realizar como alma idêntica a Deus e auto. E eles, como ele inverte tudo, essas oportunidades se tornam em autopunições externas e internas, mentais. Então, vê como que esse ego inverte tudo. E aí ele toma duas vezes, uma pancada no exterior e outra pancada mentalmente. Por isso, você tem que se salvar do seu próprio ego. Tem que se salvar. Aliás, é a única missão, é o único propósito de todos nós estarmos aqui. E Deus está esperando que você dê o primeiro passo nessas práticas de neutralizar o ego mental. Só então
Deus poderá te guiar rumo à sua origem divina. Não, nunca você vai se aproximar nem da alma e nem de Deus, por mais que ore, por mais que tenha fé, você nunca vai se aproximar das bênçãos e proteções de Deus, a não ser que cale o ego. Lembre-se, a sua vida aqui lhe foi dada para ser virtuoso. Você é virtuoso por natureza, né? Então, tem que ser virtuoso e acima, derrotando esse ego inexistente. E não para ser destruído. Hoje as pessoas estão sendo destruídas pelo ego. O ego nem existe. O ego é fictício. O ego só cria essa realidade relativa na mente e no mundo material. Então, está sendo destruído por aquilo que não existe. Tem que reagir, começar a reagir, e reagir significa praticar, calar esse ego. E mais, jamais se compare superficialmente com os outros. É uma mania muito doida de todos os apegados. Ele não pode ver nada, ele não pode ver ninguém, não pode ver nenhuma situação que ele já começa a se comparar, passa a julgar a si, julgar os outros. Como que alguém quer se comparar com os outros? Quem se compara com os outros prova que ainda és escravo do ego dualista que se vangloria ou se rebaixa diante dos outros. Nunca se compare com os outros. É o ego inexistente se comparando com outro ego inexistente. Como que você vai... Você é apegado, você é o ego. Como que você vai se comparar com o outro ego que também não existe? Um absurdo, mas que os apegados fazem. É o inexistente se comparando com o inexistente. Como que pode ser isso? Nem pode, é absolutamente ilógico, mas é o que todo apegado faz. Mas com certeza, tenha certeza absoluta, você e todo mundo, todos somos a mesma alma, todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não fique se comparando. Essas comparações é prova de que ainda és puro ego. E não tem a capacidade de reconhecer todos como sendo alma, todos iguais. Então, só existirá o respeito a todos, sem nenhuma distinção, quando você eliminar esse ego. Se o ego estiver ativo, não existe respeito a nada e a ninguém, e muito menos a você próprio. As pessoas passam a não respeitar até a própria família. Fica lá criticando até os filhos, os pais, fica criticando isso e aquilo. Quem nunca fez isso aí? Fala aí. Todo mundo já fez, né? Agora eu acho que não estão fazendo mais, né? Mas com certeza avisaram e muito. Então, tem que ter chegar nesse ponto da igualdade, onde todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E depois, se você é o próprio Deus, como que você vai julgar o próprio Deus? O eternamente eterno, eternamente puro amor, inalterável, imutável. Não tem como um sábio criticar outro sábio. Não tem como uma alma criticar outra alma. E mais, o ego sempre quer provar as suas qualidades para os outros. Por que você quer provar as suas qualidades para os outros? Não, que você é melhor, que você sabe mais, que você entende mais, que você sei lá o quê. Quando devemos buscar apenas o reconhecimento de Deus.
Mas não, fica procurando o reconhecimento dos outros. Como que pode um inexistente procurar o reconhecimento de outro inexistente? Uma ignorância procurar o reconhecimento de outra ignorância? Ao invés de ficar perdendo o seu precioso tempo com essas coisas, você deveria sim buscar apenas o reconhecimento de Deus. Quantas vezes você já procurou o reconhecimento de Deus? Mas não, só quer o reconhecimento dos outros apegados ou pior do que você. É mais apegado, egoísta, ganancioso, mesquinho do que você, mas quer, mesmo assim quer o reconhecimento. Então, busque apenas o reconhecimento de Deus como um ser feito a imagem e semelhança dele. É isso que você tem que fazer. Como que você pode buscar o reconhecimento de um outro apegado? Isso não existe. Portanto, faça das suas práticas de calar o ego mental a sua primeira responsabilidade na vida. Olha, não é nenhum absurdo que eu vou falar aqui, hein? Não é nem é a pura lógica. A sua primeira responsabilidade na vida é para com Deus, é para com a sua alma. Responsabilidade essa que deve estar acima, aliás, muito acima, até mesmo com relação à sua responsabilidade com a sua própria vida e com a sua própria família. A responsabilidade para com Deus deve estar acima da sua responsabilidade com a sua vida e com a sua família. Por que tem que ser assim? Por quê? Porque todas as demais responsabilidades estão sob o manto da responsabilidade maior. Se você tem a responsabilidade maior, claro que as responsabilidades menores já estão englobadas, já estão inclusas. Isso é óbvio, é óbvio. Mas não, todos os apegados invertem isso. Não tem nenhuma responsabilidade para com Deus, não tem nenhuma responsabilidade com a alma e quer ter responsabilidade com os filhos, com a família, com a finança, etc. O que é um absurdo. É um absurdo. Mas, para os apegados, absurdo é o que eu estou falando aqui agora. Mas, para os sábios, é o que a sua única responsabilidade é para com Deus e nada com esse mundo. Por quê? Isso porque a sua real responsabilidade é com a alma, é com o Criador. A sua responsabilidade é com o Criador. Então, as suas responsabilidades no mundo criado estão naturalmente englobadas, sim. Se você tem responsabilidade com o Criador, quem é responsável pelo mundo criado? Claro que é o Criador. A responsabilidade inferior pertence ao responsável superior. Mas você não tem responsabilidade com o superior e quer ter responsabilidade com o inferior. Não tem, não tem. Não existe isso. Então, as suas responsabilidades no mundo criado, onde no mundo criado está você, sua família, seus filhos, o seu trabalho, etc. Está tudo no mundo criado. Mas sem a responsabilidade superior não existe responsabilidade inferior. Tá certo? E, em outras palavras, é que nem um bandido, um corrupto. Ele acha que tem responsabilidade com a sua família, mas responsabilidade com a lei, com a sociedade, com o país, com a humanidade é zero. É a mesma coisa, fazendo essa comparação grotesca. É exatamente isso.
Em outras palavras, conquiste o Criador e terás conquistado gloriosamente o mundo criado e automaticamente. É simples assim. Então, conquiste o Criador e terás conquistado gloriosamente o mundo criado. A sua responsabilidade é sempre com a sua fonte, a sua natureza, que é Deus. É Deus e a sua alma. Tem a responsabilidade com isso unicamente. E o que significa isso na prática? Hã? O que significa isso na prática? Significa o seguinte: não importa o que esteja acontecendo com a família, com o trabalho, com a finança, a sua responsabilidade sempre tem que estar focado no Criador, na sua alma. E para você fazer isso, você tem que eliminar o ego. Tá certo? Então, por isso que está lá escrito na Bíblia, né? Primeiro, conquiste o reino de Deus. A responsabilidade maior. Cumpra com a responsabilidade maior de conquistar o reino de Deus. Então, a responsabilidade menor passa a aflorar sozinho, automaticamente, gloriosamente, abundantemente. Agora, não cumpre com a responsabilidade maior, mas quer cumprir com a responsabilidade inferior, aí fica egoísta, mesquinho, materialista, etc. É tudo errado, tudo invertido. Aliás, é o que está na Bíblia, né? Que a gente falou agora. Conquiste o reino de Deus. E tudo lhe será crescido automaticamente. Lembre-se, a sua fé no amor de Deus deve ser inabalável. A sua fé no amor de Deus deve ser inabalável, mesmo diante de qualquer ruína na vida, mesmo diante de qualquer tragédia na vida. Nunca perca a sua fé em Deus. Isto é responsabilidade superior. Mas você tem? Não, acontece alguma coisa, já está lá estressadinho, nervosinho, está lá triste, ansioso. E que responsabilidade você tem com o superior, com o Criador? Nenhuma, nenhuma. Não cumpre nenhuma responsabilidade porque fica todo negativinho aí, sofrendo, triste, e fica lá rezando. O que adianta você rezar se você não cumpre com a sua responsabilidade? Não adianta nada. Não adianta nada, mas é o que todos os apegados fazem. Tudo errado. Então, mantenha-se calmo, equilibrado e com as dualidades mentais caladas diante de qualquer ruína na vida. Isso sim você vai estar cumprindo com a sua responsabilidade maior. Só então experienciarás a base divina, a força divina, o amor divino que criou os fatos superficiais e temporais. Tá certo? Então, diante de qualquer fato, circunstância, fique equilibrado. A sua mente tem que estar calada, absolutamente silenciada, absolutamente calma. E aí sim, você vai descobrir o que é a manifestação desse poder que criou esse fato superficial, que é Deus. Nada acontece contra as vontades de Deus. E essa experiência te provará que és feito à semelhança de Deus e que o ego te iludia até então com as dualidades do gosto ou não gosto, quero ou não quero, etc. Por isso, sempre, sempre acredite em quem acredita em você. Acredite em quem acredita em você. E quem que acredita em você? Seus filhos? Não, não é. Você acredita nos seus pais ou seus pais acreditam em você? Não, não é. Está errado também. Quem que acredita em você? O único que acredita em você. Porque nem o seu filho acredita em você. Ele pode não falar, né? Que não acredita em você, mas não acredita, cara, não acredita mesmo.
piamente ele não acredita não. Por que não acredita? Então vou falar aqui. Por que não acredita? Porque você é criador de um monte de causas negativas. E você é o receptor de um monte de consequências negativas. Você fica lá estressado quando acontece alguma coisa, fica lá nervosinho, fica lá agitado, criticando, julgando. Você acha que o seu filho vai acreditar em você? Hã? Num desequilibrado? Claro que não vai acreditar, tá certo? Por isso que você tem que acreditar em quem acredita em você. E quem que acredita em você? Deus, somente Deus. Somente Deus acredita em você, porque Ele sabe quem você é, um pedaço dele, feito à imagem e semelhança dele, feito pelo próprio Criador, tá certo? Então, você é o único, Deus é o único nesse universo inteiro que acredita em você. Agora, você não acredita em Ele, adianta alguma coisa? Não adiantou nada, absolutamente nada. Então, quem realmente acredita em você é somente e unicamente Deus. Afinal, somente Deus e os sábios sabem da sua natureza eternamente divina. Por isso, não se abale por absolutamente nada nessa vida, e nem pelas maldades que os outros possam fazer ou falar sobre você ou nas suas costas, pois eles não sabem quem é você na sua essência. Os outros vêm te criticar, julgar, deixa falar, o problema é deles. É quem fala, quem cria as causas negativas, quem recebe as consequências negativas são eles. Agora, se vocês ficar lá discutindo, então os dois estão criando causas negativas e os dois vão receber consequências negativas. Adiantou? Adiantou ficar discutindo? Colocando lá o que você acha, todas as suas dualidades, o seu orgulho, o seu ego inflado ou então, sei lá, murcho. Então, basta você saber que és feito à semelhança de Deus. Mesmo porque os que te criticam não sabem nem quem são. Aqueles que estão te criticando, eles nem sabem quem são. Tá certo? E você vai dar corda para umas pessoas dessa? Meu, para de dar corda para essas coisas. Senão é você que cai. Simplesmente ignore essas pessoas e siga em frente. Tem, sei lá, está no trânsito lá, aconteceu alguma coisa, um xinga o outro, não sei o quê, um gesticula para o outro. Para com isso, meu. Para com isso. Se o cara lá está nervosinho, o problema é dele. Mas siga em frente. Sábio nenhum discute com o ego venenoso e inexistente dos outros. Sábio nenhum discute com o ego venenoso e inexistente dos outros. Por que um sábio vai discutir com o ego que nem existe? Você acha que sábio vai ficar perdendo seu tempo e se autonegativando, discutindo com o ego inexistente dos outros? Claro que não. Então, para com isso. Mas os que te conhecem, mas aqueles que realmente te conhecem, falarão do você alma real. Tá certo? E o principal, Deus sabe e reconhece quem realmente você é. Então, acredite naquele que acredita em você. Ponto final. E é só Deus e nada mais. Não tem mais ninguém, muito menos a sua própria família. Então, ame Deus com pureza e sinceridade. Se esforce em manter-se focado em Deus sempre. Aquele que se foca em Deus, ele encontra o tesouro divino.
Agora, se você fica só focado no ego, só vai encontrar o quê? Lodo, lama, veneno. Né? Fica focado só no ego, naquilo que só destrói. Para de ficar focado no ego. Ser humano tem essa péssima mania, esse péssimo hábito de ficar só focado no ego. Não quero, não quero, isso e aquilo. A gente fala aqui 20 anos, mas a pessoa continua focada no ego, quando deveria estar focado em Deus. É? E depois, no começo das práticas, o ego ainda é forte. É claro, no começo das práticas, o ego continua muito forte e vai te desviar do seu foco, que é Deus. Vai te desviar de Deus. Mas seja insistente, seja perseverante. E aí você vai, uma hora, derrotar esse ego inexistente. Vai conseguir deletar da sua mente, vai conseguir silenciar a sua mente, vai conseguir tornar a sua mente impura e sincera. É uma mera questão de manter a disciplina mental focada em Deus. Ligue tudo a Deus, conecte tudo a Deus. Tudo que você vê, ouve, fala. Hoje, os seus órgãos sensoriais são verdadeiros escravos do ego. São verdadeiros escravos do ego. O ego usa os seus 5 órgãos sensoriais para te escravizar ao mundo material. Aí você ouve, ai que coisa ruim, ai que música porcaria, aí qualquer coisa que você inala é uma coisa, só fica criticando como bom e ruim, e só dualidade, só dualidade. Você vê alguma coisa com base no ego dualista, aí você fica criticando, aquilo é legal, nossa, aquilo é porcaria. Tem que parar com tudo isso, porque quando você cala a sua mente, os seus 5 órgãos sensoriais, eles vão trabalhar para Deus, eles vão trabalhar para a alma. E você vai ver tudo e todos como Buda viu. Só existe Deus. Não existe nada além de Deus. Tudo é Deus. Tudo é manifestação de Deus. E os seus órgãos sensoriais vão estar funcionando a favor da sua alma e de Deus, e não do ego. Então, até as funções dos órgãos sensoriais, eles são invertidos. Usa-se de forma invertida em função do domínio do ego na sua mente. E pare de se focar nos problemas. Quem disse que você tem problema? Quem disse? Me fala aí um problema da sua vida. Estou passando por uma crise de relacionamento, crise com os filhos, crise financeira. Eu fui roubado, levaram tudo, sei lá o quê. Você acha que isso é crise? Isso é problema? Você acha que isso é problema? Não, isso nunca foi problema e nunca será problema. Não existe problemas. No mundo material, como você está identificando, não existe. Meu filho, não sei o quê, marido, mulher, não sei o quê, dinheiro, trabalho, eu perdi, a empresa faliu, sei lá o quê. Para com isso. Isso não é problema, nunca foi e nunca será. Isso que você identifica como problema não é problema. Então, onde que está o problema? Onde está o problema? Não existe problema. Nem na sua mente estressada, nem na sua mente preocupada não existe problema. O que existe, sim, a gente já falou aqui 1000 vezes, é oportunidade de você calar a sua mente, calar o ego. Isso que existe. Então, se há uma oportunidade de você calar o seu ego,
silenciar e eliminar esse ego da sua mente, onde que está o problema? Não existe, é tudo oportunidade que Deus nos dá para alcançarmos um único objetivo. Um único objetivo: silenciar o ego. Silenciar o ego. Hã? Então, quem enxerga todos esses problemas? Quem que está enxergando todos esses problemas que você identificou como problema financeiro, relacionamento, estresse, medo, ansiedade, chegando até a depressão? Quem que chegou nessa conclusão? Você, dominado pelo ego. Isso não existe, o ego não existe, cara. Então, pare de se focar nos problemas. Não existe problemas, né? Assim como não existe pergunta sem resposta. Não existe problemas sem solução. E a solução é calar o ego. É a solução, é a panaceia que vai curar, sarar, solucionar e vai responder a todas as dúvidas e perguntas na sua vida. Silencie essa mente. É a única coisa que Deus pede, é a única coisa que todos os sábios pedem e praticaram. Tá certo? Você não é diferente. Não adianta você querer resolver os problemas da sua vida de outra forma. Você nunca, jamais vai encontrar. Só existe uma única forma: calar o ego. E tudo é oportunidade de você calar o ego. Afinal, nada acontece contra as vontades de Deus. E a solução sempre está em Deus. Assim como todas as respostas estão em Deus e na alma divina. Então, lembre-se, pratique focado no Criador. Os problemas do mundo criado simplesmente desaparecem a nível mental, espiritual e material. Tá certo? Foque-se em Deus e silencie. Acredite, tudo é vontade de Deus para você poder praticar calar o ego. Você acha que Deus, que é puro amor, vai te dar problemas? Será que você acha que Deus, que é puro amor, vai te criar sofrimentos na sua vida? Não vai criar sofrimento nenhum. Ninguém sofre. Alma não sofre. Deus não sofre. É o ego que dá essa sensação de sofrimento, enquanto você é dualista. Eu não gostei disso, eu não gosto daquilo, isso não pode, isso eu não quero. É isso que causa todo o seu sofrimento ilusório. Então, cale esse ego, e aí nunca mais serás essa alma e merecedora de toda a prosperidade de Deus. E Deus não é mesquinho, não. É isso aí, pessoal. Boas práticas aí, de calar esse ego e se divinizar, porque essa é a natureza de todo mundo. Falou, pessoal.